Olá, meu nome é Edgar, eu sou um aluno de yoga, sou um instrutor e sou formado aqui no Gaia Bem-Estar. Hoje eu vim contar um pouquinho dessa história para vocês. O yoga, para mim, ele representa muitas fases. Hoje em dia existe uma discussão muito grande, né, sobre o que é o yoga, uma explicação sobre o yoga. E na verdade é complexo, porque faz pouco tempo que eu estudo yoga, faz só 4 anos que eu estou nesse universo. E eu sou bastante estudioso, eu gosto muito, leio bastante, mas assim, na verdade a gente vai mudando as opiniões, mudando as fases, mudando os momentos do yoga, e o yoga vai se tornando a cada momento da nossa vida algo diferente. Então, quando eu entrei no yoga foi por um motivo e hoje é por outro motivo, mas dentro desses 4 anos se tornaram vários motivos. Então, o yoga hoje, para mim, assim, é a vida, é como é a vida. Então, o yoga é essa parte de desapego, é a parte da transformação. E o que a gente está vivendo em 2020, acima de tudo, assim, né, é o yoga, porque é essa parte mesmo do desapego, de aprender a viver com as incertezas. E o yoga traz isso. Então, eu não consigo definir o yoga com uma frase, né? Mas é um conjunto de fatores. Para mim é uma libertação, sim uma iluminação, é autoconhecimento acima de qualquer coisa, é aceitação. Então o yoga representa muitas coisas e ele muda em cada momento da sua vida, porque ele é muito completo. É engraçado contar como eu entrei no yoga, porque tudo começou, por incrível que pareça, com a bicicleta. Então, eu era uma pessoa trabalhando no meio corporativo, normal, né? Na verdade, nessa época eu trabalhava A em B, então gerenciamentos noturnos e tal. Eu comecei a ir trabalhar de bicicleta. E isso mudou minha vida porque foi quando eu comecei a prestar atenção na minha alimentação, na roupa que eu usava, que tinha que ser um pouco mais confortável porque eu ia pedalar. E aí eu fui descobrindo uma vida mais confortável, uma vida possível, uma vida onde a gente se alimentava melhor e a gente não passava mal pedalando aquela distância que pedalava. Então isso foi o grande transformador. Eu comecei a prestar atenção nas coisas que poderiam melhorar minha vida. E por incrível que pareça, essas melhoras me levou num ponto que falou assim, não, eu preciso de alguma coisa melhor para o meu corpo. Sim, quando eu busquei o yoga, eu fui para a parte física do yoga. Eu achava bonito as posturas e né, a flexibilidade que o yoga traz. E eu pensei sempre nisso. Eu falei assim, não, eu também quero isso para o meu corpo, vou atrás disso. E tudo bem, a gente repete muito isso aqui, porque não importa qual seja o motivo que foi atrás do yoga, né, que levou você ao yoga. O importante é que vai ser transformador e depois de um tempo ele vai ter outros significados. Então foi isso que me levou. O que me levou, né, eu tinha muita ansiedade e aí eu queria solucionar essa ansiedade de uma forma muito leiga. Para mim aquilo ia me ajudar, minha ansiedade, a me acalmar. Mas isso são só as migalhas do yoga, né? Você falar que vai te acalmar e que vai te deixar mais calmo e vai tirar uma ansiedade, isso é o mínimo que o yoga faz. Tem muito mais para se descobrir e muito mais dentro desse contexto todo. Então, o que me levou foi a bicicleta e o olhar para dentro. Eu falei assim, opa, posso ser mais saudável, eu posso ser melhor, eu posso passar bem, né? Então, eu comecei a pensar nisso e me levou até o yoga também. O primeiro contato, eu comecei numa outra escola com uma vertente um pouco mais coach, né? Uma transformação mais para a vida mesmo da pessoa, que o yoga faz isso mesmo. Mas que tinha um direcionamento muito único, assim, a escola ela ensinava de um único jeito e eu sou uma pessoa muito curiosa, eu quis sempre estudar mais sobre aquilo, outras formas, eu acredito que todas as formas são possíveis, essa é uma frase que eu gosto de repetir, eu coloco no meu Instagram sempre, todas as formas são possíveis e me incomodava eu ir num yoga muito limitado, né? Um yoga onde tinha uma verdade absoluta e não teria outras formas. E aquilo me incomodava um pouco, esse fator, e que fez me buscar outros yoga. Então, a partir do momento que eu entrei nesse yoga, eu pratiquei durante 1 ano e foi incrível a transformação e o conhecimento que eu tive foi incrível, as pessoas maravilhosas, mas plantou uma sementinha de que eu queria saber mais, eu queria estudar mais, eu queria ler mais a respeito. E foi isso. Então a primeira parte, assim como qualquer outro aluno, mas eu gosto de muitas verdades, eu gosto de pluralidade, eu gosto quando as pessoas são diferentes nos lugares e para o yoga também teria que ser dessa forma. O yoga tinha que ser diferente para mim também e eu quis também ver todas as formas possíveis de yoga. Depois desse primeiro contexto, né, de estudo,
período, aí foi aí que eu resolvi de verdade me aprofundar no yoga e me aprofundar em todo esse conhecimento. Foi aí que eu resolvi fazer um curso de formação. Escolhi o Gaia para o curso de formação, já foi super indicado aqui. Quando eu cheguei, eu testei algumas aulas, eu tive essa abertura de testar professores, de entender um pouco mais sobre o curso, e foi muito transformador, né? Isso foi em 2018, quando eu fiz o curso, e eu até falava muito pro pessoal, né? Como eu trabalhava em IB, eu tinha poucas folgas, né? A gente trabalha 6x1, mas a única folga do mês ali no final de semana que eu tinha, eu estava integralmente aqui, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Realmente me trouxe tudo aquilo que eu estava buscando, né? Eu queria autonomia dentro do yoga, eu queria poder acordar e criar a minha prática, fazer a minha prática diária. Eu gosto de ter essa autonomia, né? Eu sou muito autodidata nas minhas profissões. E o yoga também trouxe dessa forma, então estudei bastante, o curso me ajudou muito. É um curso que extremamente te prepara para dar aula, mas também para aqueles que não querem dar aula, também te prepara para você ser um yogin autônomo, né? Ou seja, você construir as suas próprias práticas e você trabalhar em cima disso, né? Porque o yoga é para sempre, depois que a gente reconhece que ele faz parte da nossa vida, assim como faz parte da minha hoje. Então eu fico muito mais seguro de montar as minhas práticas, de fazer a minha prática, de dividir isso durante o dia, né? Enfim, o yoga transformou e eu transformo todos os dias. Foi aí que eu resolvi fazer a formação. Hoje eu dou algumas aulas, porque eu tenho uma outra prática, né, uma outra função aqui dentro do Gaia, mas é maravilhoso, tanto dividir esse conhecimento do yoga, quanto estar aqui praticando e aprendendo todos os dias, estudando, porque também não é apenas um curso de formação, mas são muitos cursos, né, para a nossa vida. Mas eu gosto muito. Eu acho que fez uma escolha muito certeira, assim, de ter feito esse curso. O processo de aprofundamento, ele exige bastante dedicação em leitura sempre, claro, a gente tem que estudar, tem que conhecer, tem que procurar por que se faz isso, né? Eu não consigo muito só ouvir e repetir e não saber por quê, eu gosto de saber por quê. Então esse estudo é contínuo, é para a vida, então tem muitas leituras ainda a se fazer. O processo de fazer um curso de formação, tanto para a autonomia, que eu quis muito, quanto também para levar isso para o outro, né? Afinal, assim, quando a gente descobre uma coisa que te faz tão bem, que te deixa feliz e que te organiza a sua vida, você quer fazer isso para outras pessoas que você gosta e para as pessoas que precisam disso. E aí você se encontra dentro de um universo de troca, que para mim sempre fez sentido em todas as minhas profissões, em todos os meus outros trabalhos. Sempre fez sentido essa troca, e a troca justa, e você levar isso para alguém trazer alguma coisa para você. Porque também não acredito que ninguém esteja num patamar de ensinar ao outro a viver, mas assim, uma troca de conhecimentos, uma troca de técnicas, uma troca de práticas. E é isso que o yoga faz. Essa é a parte da formação de um professor, né? Primeiramente um instrutor, né, de asanas, um instrutor técnico de posturas, e depois um conhecimento mais profundo filosófico, e depois outras técnicas mais profundas, né, pranayama, meditação. Então existe um caminho de crescimento do professor, do instrutor, né, e eu estou dentro desse caminho, assim como todos nós, mas sempre é uma troca, e eu sou apaixonado por essa troca, por essa vivência. Sempre que eu estou explicando uma técnica, né, mais do que ensinando alguém, explicando uma técnica para um aluno, eu estou recebendo muito ensinamento desse aluno, do corpo, do sentimento dele, da mente dele em relação à técnica que eu estou trocando ali com ele. Então, esse é o processo de aprendizado, e eu acredito que não tenha fim. Eu acho que é lindo essa parte. Vamos para sempre aí fazendo enquanto dure. A minha prática pessoal hoje, ela começa de manhã em casa, que é a minha parte física. Eu tenho manhãs que eu tenho mais tempo e aí eu consigo estender essa parte física. Tem manhãs que meu corpo pede mais prática física e também consigo estender isso. E tem manhãs que não, tem manhãs que eu tenho menos tempo e que tem uma prática um pouco mais curta naquele dia de manhã. Eu dou bastante atenção hoje para meditação, né, e para o pranayama. Então, quando eu comecei, eu era muito mais físico. Hoje eu estou levando um pouco mais para o pranayama e meditação. Meditação é essencial na minha vida, eu não posso passar um dia sem, né? Um dos ensinamentos que eu adoro de meditação é que a meditação é igual um caminho fechado de uma floresta fechada, né? E se a gente não passa só uma vez por esse matagal, ele vai abrir um pouquinho, mas depois ele fecha de novo e a gente perde a trilha. Então a gente passa todo dia para a gente realmente formar uma trilha nesse matagal fechado.
relaxado, e isso é meditação. Então, meditação só faz sentido quando a gente repete, e repete, e repete. E é maravilhoso e transformador, né? Isso a gente conhece aí por muitos canais. Então, minha prática de manhã, ela precisa acontecer alguma parte física para que eu solte pelo menos o meu corpo para eu poder ficar sentado mais tempo em meditação. Meu objetivo principal é a meditação, mas aí eu solto o meu corpo para que ele consiga ficar mais tempo ali em meditação, né, de manhã. E aí eu pratico, normalmente faço uma aula aqui no Gaia, e aí no final da tarde, quando eu chego em casa também, aí é uma coisa um pouco mais física, porque normalmente é o desgaste do dia a dia, de trabalho o dia inteiro sentado e tal, e daí dá aquela dor no corpo, daí eu chego para cuidar mesmo dessa parte que ficou o dia inteiro ali mais sentado no computador e cuidar um pouco do corpo que está pedindo. Então, normalmente é isso que eu faço. Eu não tenho uma grande pressão na minha vida, eu não me coloco numa disciplina absoluta, que eu tenho 1h30. Essa construção é difícil para algumas pessoas funciona muito e acho que é maravilhoso, né, quando funciona, né, essa disciplina, assim. Mas para mim, eu aprendi a me livrar um pouco disso. E isso estava me trazendo alguns momentos tristes, porque eu falava que eu não conseguia fazer minha 1h30 de prática que eu queria fazer todo dia. Eu não consegui hoje fazer aquelas posturas que eu gostaria. E no começo isso me incomodava. Hoje eu aprendi diferente. Como eu falei no começo da nossa conversa hoje, yoga, acima de tudo, é a aceitação do que você tem, é esse desprendimento, né? Tudo é muito volátil e eu acho que aceitar isso faz parte. E hoje eu estou um pouco mais maduro em relação a isso. Então, o dia que dá para eu fazer 1h30 de prática, a gente faz. E o dia que tiver que fazer 20 minutos também acontece. E isso é o dia. O bonito falar é que, independente da prática, o yoga é 24 horas. Né? Então, quando você se torna um yogin ou quando você traz o yoga para a sua vida, 24 horas você está praticando yoga. Então, quando você fala com alguém, quando você conversa com alguém, ou quando você está no seu trabalho, fazendo o seu trabalho, você está praticando yoga. Yoga no tapete é para preparar a gente para o yoga da vida, né? Então, só tem sentido quando realmente você vive as 24 horas no seu yoga. Então, e hoje eu me sinto assim, hoje eu me sinto vivendo o yoga, então é o que me traz aí a grande transformação. O impacto do yoga, para mim, ele é grande e em partes, né? Então ele aconteceu várias vezes, assim, né? Então tem a parte física, sim, que quando o nosso corpo começa a transformar, isso eu acho que eu ainda estou no comecinho de tudo, meu corpo ainda reclama de algumas coisas e tal, e tá tudo bem, a gente vai devagar e tá tudo certo. Mas o grande impacto foi realmente uma diminuição da minha ansiedade, uma diminuição do estresse, uma calma, um controle, mas falando assim mais profundamente é o autoconhecimento, tudo isso, porque é quando você reconhece que você está ficando nervoso e aí você já consegue corrigir, você reconhece que você está tendo algum problema e você já consegue corrigir aquilo antes de ficar maior, isso nada mais é do que autoconhecimento. Então, acima de tudo é o que o yoga traz pra gente, né? Autoconhecimento. Então, o maior impacto é me conhecer a cada dia. Eu estou muito curioso para saber o que tem dentro. Estou muito curioso para saber o que tem mais aí para sair, né? E é isso. Depois de um tempo, a gente quer conhecer o mundo inteiro para fora, né? Conhecer os países e viajar o mundo. E depois de um tempo, a gente começa a praticar yoga, a gente fica muito interessado no que tem dentro. É muito grande, é tão grande quanto, ou até maior que tudo isso, que a gente pode ver fora. E eu estou super curioso para conhecer cada momento, cada pedacinho que eu conheço eu gosto, eu percebo que me ajuda e eu acredito que pode ajudar a todos, assim. A gente brinca aí com todo mundo aqui no Gaia e em outros lugares, mas assim, a gente vive brincando que o yoga é praticamente a última coisa que você precisa aprender, porque depois dele você está resolvido. Então é mais ou menos isso. Não que vai resolver numa aula, não que vai resolver num comecinho, mas você vai começar a sua solução da sua vida, com certeza, que vai durar aí por muito tempo. Então foi isso, a gente conversou um pouquinho, eu falei para vocês como que foi a minha prática, como que foi o meu caminho do yoga. Sempre é transformador, sempre é muito gostoso falar sobre isso. Eu queria sempre deixar um convite aí para vocês virem para cá, trazer, né, a curiosidade, trazer a vontade de praticar e de aprender yoga aqui pra gente e discutir sobre isso, sobre essa filosofia maravilhosa que a gente gosta tanto. Para mim é um assunto que a gente poderia ficar dias falando sem parar. Amo falar sobre isso e estou à disposição esperando vocês.